Gálatas capítulo 2. Irmãos, nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 5, depois do versículo 11 até o versículo de número 16. Mas eu pediria, os irmãos já estão acostumados comigo, que você deixasse a sua Bíblia aberta no texto de Gálatas, porque ao longo da mensagem nós vamos olhando alguns outros textos nessa carta. Então, não feche a sua Bíblia, deixe o texto aberto para nós meditarmos nesta manhã. Gálatas capítulo 2. Como eu não vou explicar isso durante a mensagem, então eu já vou adiantar aqui. O capítulo 2 começa dizendo 14 anos depois. Você lê isso aqui, você pergunta depois de quê, né? Então, se você voltar para o capítulo 1, versículo 18... Paulo vai falar, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Então, Paulo tinha feito uma visita a Jerusalém, uma primeira visita. E no capítulo 2, verso 1, quando ele diz 14 anos depois, ele está dizendo 14 anos depois dessa primeira visita que ele havia feito. Diz o texto, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, quem não está acostumado, Cefas é Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado.
Amém? Meus irmãos, nesta manhã nós vamos pensar um pouco sobre esse texto, fazer uma reflexão. Então eu queria introduzir trazendo algumas informações sobre cartas ou sobre epístolas, para que a gente possa compreender um pouco melhor. Todas as epístolas ou cartas do Novo Testamento são escritos que nós chamamos de escritos circunstanciais. O que isso significa? Significa que todas as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas motivadas por alguma situação, por alguma circunstância. Eu costumo falar que Paulo não estava deitado numa rede, sem ter o que fazer, e aí pensou, eu vou escrever uma carta. Não foi isso. Normalmente alguma informação chegava até ele. Normalmente ele tomava conhecimento de alguma situação complicada, difícil no seio da igreja. Ou de relacionamento, ou de ataque de falsos ensinos, ou para tirar dúvidas relacionadas aos mais diversos temas, porque na época, os irmãos lembrem, não havia os escritos do Novo Testamento para doutrinar a igreja, eles estavam sendo escritos, estavam sendo construídos, então todas elas são circunstanciais. Todas elas foram escritas, sem dúvida nenhuma, com propósitos pastorais, ou seja, todas elas foram escritas para ajudar a igreja em alguma situação, para confortar, para consolar ou para exortar a igreja. Todas as cartas têm esse propósito pastoral. E Gálatas é o que nós chamamos de uma epístola circular. O que era uma epístola circular? A Galácia era uma região. Então não tinha uma igreja na Galácia. Existiam várias igrejas na região da Galácia. Ela é uma epístola circular porque Paulo, quando escreveu, ele não escreveu para uma, ele escreveu uma carta que passaria ou que seria lida em todas as igrejas da Galácia. E muito provavelmente, essa foi a primeira carta escrita por Paulo. Ele tem 13 no Novo Testamento e essa muito provavelmente foi a primeira. Mas quando nós lemos qualquer carta, e aqui no nosso caso, a carta aos Gálatas, a pergunta que nós precisamos fazer é, se todas as epístolas são circunstanciais, o que levou Paulo a escrever essa carta? O que motivou o apóstolo Paulo a escrever algo direcionado a essas igrejas da Galácia? O que aconteceu foi o seguinte, irmãos. Paulo fez a primeira viagem missionária, isso está no capítulo 13 de Atos, juntamente com Barnabé. E eles plantaram igrejas na região da Galácia. Quando eles retornaram dessa primeira viagem, Paulo e Barnabé, as igrejas da Galácia passaram a ser perturbadas por falsos mestres. Falsos mestres que, primeiro, atacaram a autoridade apostólica de Paulo. Esses falsos mestres tentavam convencer as igrejas da Galácia, e tiveram êxito, de que o apóstolo Paulo não tinha autoridade apostólica como os outros 12, porque Paulo não havia sido chamado diretamente por Jesus. Então, primeiramente, eles atacaram a autoridade do apóstolo, porque se eu consigo desconstruir ou desfazer a autoridade do pregador, ou do mestre, ou do plantador da igreja, fica mais fácil de eu dizer o trabalho dele não tem validade. Mas além de atacar a autoridade apostólica de Paulo, os falsos mestres atacaram, e é aqui onde nós queremos chegar, atacaram o evangelho pregado por Paulo. Eles ensinavam, esses falsos mestres, que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Esses falsos mestres diziam que era necessário, além da fé em Cristo, circuncidar-se e guardar a lei de Moisés. Aqueles falsos mestres ficaram conhecidos como judaizantes, porque
Eles diziam que para ser salvo, um gentil precisaria se tornar judeu através do rito da circuncisão. E com essa tentativa, irmãos, de misturar lei com graça, de misturar fé com circuncisão, e com essa tentativa de misturar cristianismo com judaísmo, essa tentativa foi chamada por Paulo de outro evangelho. Esse texto todos nós conhecemos, que é o capítulo 1, do verso 6 ao 9. Paulo fala de um outro evangelho que lá estava sendo pregado, e Paulo emite um anátema sobre esse outro evangelho, diz que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então foram essas circunstâncias, o ataque dos falsos mestres à autoridade de Paulo e o ataque dos falsos mestres ao evangelho que Paulo pregava, foram essas circunstâncias que levaram Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Ora, se Paulo escreveu nessas circunstâncias, eu tenho que fazer outra pergunta. Qual foi o propósito dele escrever essa carta? Primeiro, Paulo escreveu essa carta com um propósito muito claro de fazer uma defesa da sua autoridade apostólica. Ele escreveu para dizer para a igreja: olha, eu sou de fato apóstolo e eu não fui chamado por homem nenhum. E o próprio evangelho que eu prego, eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi por revelação do Senhor. Então ele escreve para deixar isso claro para a igreja, para as igrejas da Galácia. Mas o segundo propósito que levou Paulo a escrever foi exatamente defender. Lembram? O ataque era a autoridade apostólica de Paulo e o ataque era o evangelho que Paulo pregava. Então o segundo propósito era exatamente defender a verdade do evangelho que ele pregava. Então nesse texto que nós lemos, e aí eu já peço para você prestar atenção, nós vemos aqui duas ocasiões. Meus irmãos, essas duas ocasiões, elas foram cruciais para a fé cristã. Porque a igreja estava nascendo, a igreja estava no seu começo, a igreja estava no seu início. E essas duas ocasiões que Paulo vai mencionar aqui, elas foram cruciais para o futuro do próprio cristianismo. Qual foram as duas ocasiões? Versículo 1, 4 e 5 do capítulo 2. Você vai ver que Paulo fala de uma visita que ele fez a Jerusalém. Quem ele levou com ele? Alguém já leu isso aí? Ele foi com Barnabé, que era seu parceiro e companheiro de missão. E ele levou consigo um outro homem chamado Tito. Tito não era judeu, Tito era grego. E eles foram fazer uma visita na igreja de Jerusalém. A igreja mãe, a igreja sede, de onde todo o cristianismo partiu, foi da igreja de Jerusalém. Mas no versículo de número 11, ele fala de uma segunda visita. A partir do verso 11, é que o apóstolo Pedro, o principal líder do cristianismo, o principal líder da igreja naquela época, Pedro foi fazer uma visita a qual igreja? A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tinha sido a primeira e a principal igreja plantada entre os gentios. E se você prestar atenção, eu queria que você olhasse, por exemplo, para o versículo de número 4. Paulo diz: e isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram. Esses falsos irmãos, os irmãos agora já sabem quem é, né? Esses irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar o quê? A nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Verso 5. Aos quais, ou seja, a esses falsos irmãos, nem ainda por uma hora nos submetemos. Por que não? Nós não nos submetemos, disse Paulo, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, nessa visita a Jerusalém, o apóstolo Paulo não cedeu às pressões dos judaizantes
Porque ele disse para que a verdade do evangelho permanecesse. Eu não iria, disse Paulo, aceitar a adulteração do evangelho. Eu não iria aceitar a perversão do evangelho ou a corrupção do evangelho. Eu estive lá e lutei para que essa verdade permanecesse. Muito bem, Pedro foi fazer uma visita lá em Antioquia. E novamente no versículo de número 14, Paulo vai dizer: quando porém vi que não procediam corretamente, segundo o quê? A verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. E aí ele vai repreender Pedro. Qual é a grande questão que Paulo está levando em conta aqui? Em Jerusalém, ele batalhou para que a verdade do evangelho permanecesse. E em Antioquia, a mesma coisa. Ele confronta cara a cara o principal líder da igreja para que a verdade do evangelho pudesse permanecer. Então, nessa manhã, nós vamos falar exatamente sobre isso, batalhando pela verdade do evangelho. Esse é o tema que nós vamos abordar. Mas, quando é que nós devemos fazer isso? Quando é que nós precisamos batalhar pela verdade do evangelho? Em primeiro lugar, dos versículos 3 até o versículo 5, devemos batalhar pela verdade do evangelho quando a integridade do evangelho da graça está sendo ameaçada. Quando a integridade, a inteireza do evangelho da graça está sendo ameaçada, nós precisamos batalhar pela verdade do evangelho. Os irmãos lembram? Paulo foi na Galácia e Paulo e Barnabé pregaram o evangelho. Qual foi o evangelho que Paulo pregou na Galácia? Paulo pregou o evangelho da graça. Ou seja, Paulo proclamou a mensagem de que o homem pecador é salvo pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo. E disse que essa salvação pela graça mediante a fé era independentemente de sua obediência a regras, a normas ou a leis judaicas. Quando Paulo passa na região da Galácia, ele proclamou a suficiência do sacrifício de Cristo. Ou seja, que a morte de Cristo na cruz era suficiente para a salvação e que nenhum acréscimo deveria ser feito. Paulo anunciou na Galácia que o evangelho falava de um sacrifício perfeito na cruz, que era suficiente para perdoar pecados, que era suficiente para pagar a nossa dívida e era suficiente para nos reconciliar com Deus. Esse era o evangelho que Paulo havia pregado na Galácia. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu nas igrejas da Galácia? O que aconteceu, irmãos, é que o evangelho da graça estava sendo ameaçado, atacado, deturpado e substituído por outro, que ele disse que na verdade nem deve ser chamado de outro. E qual era esse outro evangelho pelo qual o evangelho da graça estava sendo substituído na Galácia? Era o evangelho dos falsos mestres judaizantes, que diziam o quê? Que para ser salvo, a fé em Cristo não é suficiente, mas os gentios deveriam acrescentar duas coisas: a circuncisão e a obediência à lei de Moisés. Então preste atenção nisso aqui. Paulo, Barnabé e Tito foram para qual igreja? Jerusalém. Igreja judaica. E tome judaica nisso. E quem que eles levaram em sua companhia? Eles levaram, Barnabé e Paulo levaram um gentio, um homem grego, chamado Tito. Veja o versículo 3. Contudo, diz Paulo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a quê? A circuncidar-se. Ora, Barnabé e Paulo eram judeus e levam para a igreja de Jerusalém, não por afronta, não para confrontar a igreja, mas Tito era produto, era resultado, era fruto
do ministério de Paulo entre os gentios. E Paulo disse: quando nós chegamos lá com Tito, nós não cedemos, nós não permitimos que Tito fosse constrangido a circuncidar-se para agradar os crentes da igreja de Jerusalém. Nós não permitimos isso. Verso 4 e 5, ele vai dizer o seguinte, ele diz: olha, e isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de quê? Espreitar a nossa liberdade em Cristo. Os judeus queriam que os cristãos se tornassem novamente escravos da lei. A liberdade cristã estava em jogo. Então o que é que Paulo fez? Paulo resistiu. Paulo não se submeteu às exigências dos judaizantes. E isso, irmãos, diz para nós o seguinte: a verdade do evangelho estava em jogo. E Paulo estava determinado a manter essa verdade do evangelho a todo custo. Por isso, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui, que talvez alguns aqui nem concordam comigo nesse ponto, mas eu tenho repetido insistentemente. Quando a verdade do evangelho está em jogo, não podemos fazer concessões. Quando a verdade do evangelho está em jogo, nós não podemos negociar um acordo de paz, nem mesmo em nome da unidade da igreja. Quando a verdade do evangelho está em jogo, nós não podemos nos apequenar, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos vender, nós não podemos ceder às pressões daquilo que é chamado politicamente correto. Meus irmãos, quando a integridade do evangelho da graça está sendo ameaçada, escute isso aqui. Quando a integridade do evangelho da graça está sendo ameaçada, nós precisamos resistir, nós precisamos batalhar para que a verdade do evangelho permaneça entre nós. Mas aí alguns alegam, eu digo isso porque já disseram para mim, alguns alegam e dizem: pastor, não há necessidade de tal postura, porque doutrina correta não é tão importante. O importante, pastor, é o amor. O importante é viver em paz, em união e harmonia. Não há necessidade de batalhar pela verdade do evangelho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, meu irmão. Quando falamos do evangelho da graça, nós estamos falando daquilo que Paulo chamou de verdade do evangelho. E quando a verdade do evangelho é comprometida, preste atenção nisso, quando a verdade do evangelho é distorcida, quando a verdade do evangelho é deturpada, é corrompida, há implicações para a vida cristã. Não é só uma questão de ponto doutrinário, não é só uma questão de doutrina correta, tem a ver com relacionamento com Deus e com Cristo. Como é que eu sei disso? Capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículo de número 6. Veja o que é que Paulo diz para a igreja, para os irmãos da Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para onde? Para outro evangelho. Preste atenção. Paulo não disse, ele não disse: admira-me que vocês estejam passando do evangelho da graça para outro evangelho. Não foi isso que ele disse. Ele disse o quê? Admira-me que estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo. Quem foi que nos chamou na graça de Cristo? Deus. Paulo estava dizendo, irmãos, que os cristãos da Galácia, encantados com outro evangelho, eles estavam deixando o próprio Deus da graça. Por quê, irmãos? Porque afastar-se do evangelho da graça implica em afastar-se do Deus da graça. Preste atenção nisso. Afastar-se do evangelho da graça não era apenas uma questão de ponto doutrinário, não era apenas uma questão de doutrina correta,
Para Paulo, afastar-se do Evangelho era equivalente a afastar-se do Deus que nos chamou na graça de Cristo. O afastamento do Evangelho da graça implica, irmãos, numa quebra de relacionamento com o Deus da graça. Por quê? Porque todo aquele que se afasta do Evangelho da graça, ele quer se relacionar com Deus com base em duas coisas. Ele quer se relacionar com Deus com base na justiça própria e ele quer se relacionar com Deus com base nos méritos pessoais. Onde é que eu vejo isso? Eu sempre cito essa parábola. Alguém lembra da parábola do publicano e do fariseu que foram orar no templo? Então, ali foram orar, e orar é o quê? Relacionamento com Deus. O fariseu, cheio de justiça própria, diz o texto, orava de si para si mesmo. Como é que alguém ora de si para si mesmo? Não tem como. Oração é de mim para Deus, do homem para o Criador. Mas o texto diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Irmãos, todo aquele que é cheio de justiça própria, todo aquele que se acha o máximo, todo aquele que acha que os seus méritos é suficiente, ele não consegue ter Deus como Deus, porque para ele os seus méritos e a sua justiça própria é o seu próprio Deus. Por isso que ele ora de si para si mesmo. Então não é uma questão de ponto doutrinário, é uma questão que tem implicações na relação com Deus. Mas mais do que isso, dê uma olhada no capítulo 5 da carta aos Gálatas. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, nos versículos 2 e 4, Paulo diz: Eu, Paulo, vos digo, versículo 2, que se vos deixardes circuncidar, o que é que diz? Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês entrarem pelo evangelho judaizante, se vocês se deixarem circuncidar para serem salvos, Cristo de nada vos aproveitará. Agora veja o verso 4. O verso 4 diz: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. É uma questão de ponto doutrinário? Correto? Não. É uma questão de relacionamento. Paulo está deixando claro que afastar-se do evangelho da graça implica em estar separado e desligado do próprio Cristo. Um escritor chamado John Stott, ele disse o seguinte: se acrescentarmos alguma coisa a Cristo, perdemos a Ele. Isso é muito forte. E John Stott segue dizendo: acrescentar a circuncisão é perder a Cristo. Procurar ser justificado pela lei é cair da graça. Então eu fico pensando, como é que é uma questão de apenas doutrina correta? Não é não, irmãos. É que se eu altero o evangelho da graça, se eu deturpo o evangelho da graça, se eu corrompo o evangelho da graça, eu corrompo e deturpo também o meu relacionamento com o Deus da graça. E mais do que isso, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a quê? Jugo de escravidão, a jugo de servidão. Ou seja, afastar-se do evangelho da graça compromete a liberdade cristã. Então não é uma questão de ponto doutrinário. Então quando é que nós devemos batalhar pela verdade do evangelho? Quando a integridade do evangelho da graça está sendo ameaçada. Irmãos, eu não vou mais gastar tempo com isso, porque eu tenho falado repetidamente na igreja. Em nossos dias, o evangelho da graça está sendo todos os dias na mídia, especialmente na grande mídia, especialmente nos grandes que têm
horas e horas de programas de televisão, o evangelho da graça está sendo atacado, está sendo deturpado, está sendo corrompido, está sendo pervertido. E muitas vezes eu ligo a minha televisão para engolir aquele lixo, para engolir e para beber aquilo que é água contaminada, que é leite com veneno, porque tem cara que é branquinho, mas tem o poder de destruir a alma e os relacionamentos. Então, quando a gente fala nesse púlpito, é porque, irmãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus com a alma e com a vida de vocês, com o relacionamento de vocês. Não se dobrem, não se vendam, não consumam esse veneno com cara de leite que está sendo dado todos os dias dentro da minha casa, através da internet e através da minha televisão. Tenha cuidado, pastor, mas fala em Deus. E daí se fala em Deus. Tiago disse: crês tu que hás um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Agora você já viu demônio se adequando ao evangelho de Cristo e se submetendo ao evangelho da graça, até mesmo porque nem pode, mas ele crê na existência de Deus. Portanto, meu irmão, devemos batalhar pela verdade do evangelho, quando a integridade, quando a inteireza do evangelho da graça está sendo ameaçada. Mas vamos para frente. Em segundo lugar, quando batalhar pela verdade do evangelho, versículos 11 até o 13, do capítulo 2. No versículo 11 até o 13, nós temos aqui o quê? Paulo relata uma visita de Pedro, que Pedro havia feito aonde? A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, irmãos, era uma igreja composta de gentios. A predominância da igreja eram crentes que não eram judeus. Então Pedro vai para lá com um grupo de judeus fazer uma visita. O texto diz que lá em Antioquia, que era Antioquia da Síria, que foi a primeira e a principal igreja plantada no mundo gentílico, esta foi a igreja que enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ele mostra que o principal líder da igreja de Jerusalém foi fazer uma visita à principal igreja do mundo gentílico. Então o que acontece? Na ocasião dessa visita, versículo 11, diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, o que é que Paulo disse que fez? Resisti-lhe, face a face. Esse cabo era ousado, não era? Porque não era um irmãozinho qualquer, era Pedro. Era aquele que o próprio Paulo vai dizer, Pedro, Tiago e João, reputado as 3 colunas da igreja. Era Pedro o principal líder do cristianismo naquele período. Paulo disse, quando ele foi lá fazer uma visita, eu tive que resistir na cara. Mas não pode, em nome do amor e da paz, não pode fazer isso, pastor. Ele disse, eu tive que resistir Pedro na cara, porque ele se mostrou repreensível. O que Pedro fez? Por que Paulo teve essa reação, irmãos? Veja que isso é muito sério. Por que Paulo foi tão duro com Pedro, foi tão forte e fez isso publicamente? Ele não chamou Pedro, Pedro, vamos aqui no gabinete para uma conversa. Ele disse publicamente. O que Pedro fez? Veja o texto. Pedro diz aqui no verso de número 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que Pedro fazia? Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E por fim veio a quê? Apartar-se. Por que ele fez isso? Temendo os da circuncisão. Então o que está acontecendo aqui? Pedro, quando chegou em Antioquia, a princípio, ele se assentava à mesa com os irmãos gentios da igreja de Antioquia, comia com eles. Pedro tinha uma comunhão irrestrita com esses irmãos, porque para judeu, sentar à mesa para comer é o mais alto grau de comunhão que você pode ter com alguém. E aí, o que acontece? Pedro está ali e chega um grupo de irmãos, de onde? Lá de Jerusalém.
eram delegados apostólicos enviados por Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Aí chega o grupo de irmãos judeus. Pedro estava onde? Comendo com os irmãos gentios. Quando Pedro viu os irmãos judeus chegando, Pedro foi se levantando e foi caindo fora. A ponto, diz o texto, que ele se apartou. Mas ele fez isso, diz o texto, com medo. Com medo dos irmãos que diziam que tinha que circuncidar-se para ser salvo. Com medo dos irmãos que diziam que os gentios tinham que comer o mesmo tipo de comida dos judeus, guardar as mesmas regras e as mesmas normas. Com medo desses irmãos, Pedro cai fora. Irmãos, preste atenção nisso. Líder influencia. Líder tem poder de influência. E aqui quem tomou essa atitude foi o principal líder da igreja. Se o principal líder da igreja tomou essa postura de não querer mais ter comunhão com os irmãos gentios, o que vocês acham que os outros irmãos que estavam com ele iam fazer? A mesma coisa. Eu vejo alguns aqui que quando está tocando algum hino, ficam olhando para mim para ver se eu estou cantando. Porque se eu não estiver cantando, ele já pensa, tem alguma coisa errada nesse hino que o pastor não está cantando. Porque liderança influencia. Liderança influencia, não tem jeito. E imagine Pedro. Aí o que é que acontece no versículo de número 13? E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de quem? O próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então os outros irmãos também, vendo Pedro fazer aquilo, quebraram a comunhão com os crentes gentios e começaram a cair fora. Barnabé, diz Paulo, até ele, meu companheiro de viagem, aquele que prega comigo o evangelho aos gentios, que viu Deus fazer grandes coisas entre os gentios, até ele se deixou levar pela influência de Pedro e caiu fora. Irmãos, essa atitude de Pedro não foi uma questão de grosseria. Essa atitude de Pedro não foi uma questão de falta de cortesia ou falta de educação. Pedro, o principal líder da igreja, abriu uma fissura, abriu uma brecha na comunhão da igreja. Pedro colocou em risco, sabe o que, irmãos? No início da igreja, Pedro colocou em risco a unidade do corpo de Cristo. Pedro estava negociando. Pedro estava comprometendo e ameaçando a verdade do evangelho. Pedro estava reerguendo o muro de separação que o próprio Cristo já havia derrubado na cruz do Calvário. Qual foi a reação de Paulo diante disso? No verso 11, eu resisti a Pedro cara a cara. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. Quer dizer, ele nem sequer chamou Pedro num canto. Na presença de todos, ele disse: como é que, sendo você judeu, você vive como gentio, e agora você quer exigir que os gentios vivam como judeus? Então ele repreende a Pedro. Meus irmãos, Paulo viu que a verdade do evangelho estava em jogo. Por quê? Ele viu que a verdade central, a verdade fundamental, a verdade inegociável estava sendo ameaçada. Então o que é que ele faz? Ele enfrenta, ele confronta cara a cara o principal líder da igreja. Escute isso aqui que eu vou lhe dizer. Quando a unidade do corpo de Cristo está ameaçada, nós precisamos resistir cara a cara o agente dessa ameaça, seja ele quem for. Porque para Paulo não importava se era Pedro.
Paulo sabia que a unidade da igreja deveria estar acima de qualquer tipo de nacionalismo ou racismo, que era a situação de Pedro. Então, meus irmãos, nós precisamos resistir destemidamente qualquer postura que coloque em risco ou que comprometa a comunhão do corpo de Cristo. Qualquer postura que ameace destruir a unidade da igreja. Nós precisamos resistir firmemente qualquer postura que ameace reconstruir o muro de separação que o próprio Cristo já demoliu. Grave isso aqui no seu coração. É forte, mas eu vou ter que lhe dizer. Quando nós construímos barreiras em nossos relacionamentos pessoais, nós afrontamos a obra de Cristo na cruz. Quando nós construímos muros relacionais entre nós e o nosso irmão, nós insultamos a obra reconciliadora de Cristo. O apóstolo Paulo disse, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Diz Paulo, ele aboliu na forma de ordenança, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, havia um muro de separação que dividia gentios e judeus. Paulo disse que Cristo demoliu. Paulo disse que Cristo destruiu esse muro. E Cristo pegou os dois povos e uniu para fazer um único povo chamado igreja. E que Paulo depois vai chamar de corpo de Cristo. Meus irmãos, comunhão quebrada, corpo dividido, é uma negação daquilo que agora nós somos em Cristo. Escute bem isso. Rixas e intrigas, ciúmes e invejas, contendas e discórdias, é uma negação do que é ser igreja. Escute isso. A comunhão do corpo de Cristo está no cerne da verdade do Evangelho. De maneira, meus irmãos, que quando a verdade do Evangelho está quebrada, melhor, quando a comunhão do corpo de Cristo está quebrada, não andamos segundo a verdade do Evangelho. Escute isso. Quando nós permitimos que diferenças de cor e raça, diferenças de sexo e classe social, quando nós permitimos que essas diferenças nos afastem uns dos outros, a verdade do Evangelho está em jogo. Ou nós não andamos segundo a verdade do Evangelho? Quando nós permitimos que mágoas, que ressentimentos, que disputas quebre a nossa comunhão uns com os outros, não andamos segundo a verdade do Evangelho. Eu vou ser mais claro com você. Quando nós não suportamos mais a presença do outro, quando nós evitamos estar com o outro, fulano chegou, estou saindo fora. Quando nós fugimos do encontro com o outro, ou quando nós desviamos o caminho para não ter o contato com o outro, quando fazemos isso, nós não andamos segundo a verdade do Evangelho. Quando o outro se torna para mim persona não grata, quando o outro se torna para mim presença indesejável, não andamos segundo a verdade do Evangelho. Por isso que Paulo sabia das implicações, porque isso causaria um racha profundo na igreja de Cristo. Haveria a igreja dos judeus e haveria a igreja dos gentios.
Paulo repreende na cara, porque Paulo sabia que não há igrejas para gentio e não há igrejas para judeu. Não há igrejas para negros e igrejas para branco. Não há igrejas para índio e igrejas para pardo. Não há igrejas para cor de peles diferentes. Não há igreja para sexos diferentes. A igreja é corpo de Cristo. No capítulo 3 da carta aos Gálatas, no versículo 28, Paulo diz, 3:28, dessarte não pode haver judeu nem grego, ou seja, diferença de raças. Não pode haver o quê? Nem escravo, nem liberto, ou seja, diferenças de classes sociais. Não pode haver o quê? Nem homem, nem mulher, diferença de sexo. Por que não pode? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando a unidade do corpo de Cristo está sendo ameaçada, nós precisamos batalhar pela verdade do Evangelho. Eu queria concluir dizendo para você que nós vamos participar neste momento da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. A mesa do Senhor está posta. Está aqui. O pão e o vinho trazem à nossa memória, primeiro, a verdade do Evangelho. Os elementos postos sobre essa mesa trazem à nossa memória o Evangelho da graça. Os elementos sobre a mesa trazem à nossa memória que o Deus gracioso proveu o sacrifício perfeito e nos reconciliou consigo mesmo. Os elementos aqui sobre essa mesa trazem à nossa memória que a graça encarnada entregou-se por nós e entregou-se em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Os elementos postos sobre essa mesa trazem à nossa memória de que o Evangelho da graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas esses elementos não apenas trazem à nossa memória o Evangelho da graça. Esses elementos trazem à nossa memória a unidade do corpo de Cristo. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Os elementos postos à mesa trazem à nossa memória, e nós vamos participar agora, que no corpo de Cristo não há distinção, como eu disse, de judeu e grego, entre negro e branco, entre índio e pardo. Sobre a mesa está aqui os elementos que trazem à nossa memória, que no corpo de Cristo não há divisão entre rico e entre pobre, entre quem mora no baixa renda e entre quem mora na ABB. Em Cristo não há distinção, porque todos nós somos um nele. Os elementos postos sobre essa mesa trazem à nossa memória que não há distinção de sexo, cor, raça ou classe social. Os elementos postos sobre essa mesa trazem à nossa memória que no corpo de Cristo não há lugar para disputas. Esse que está aí do seu lado não é seu inimigo, ele não é seu adversário, ele é seu irmão. Você não está para disputar com ele, você está para caminhar junto com ele. Os elementos postos à mesa trazem à nossa memória que não há lugar no corpo de Cristo para partidarismo, não há lugar para discriminação, não há lugar para preconceito e não há lugar para acepção de pessoas. Os elementos postos sobre essa mesa trazem à nossa memória que no corpo de Cristo não há lugar para o ódio que destrói relacionamentos e que mata no coração o irmão por quem Cristo morreu. Não há lugar para isso na igreja.
Meus irmãos, durante a semana eu pensava sobre essa mensagem. E indo para a casa do meu pai, dirigindo, ouvindo louvor e pensando nessa mensagem, de forma muito nítida, Deus trouxe ao meu coração Gênesis capítulo 4. Porque Gênesis capítulo 4 traz o relato do primeiro episódio, onde um irmão mata outro irmão. Mas o que era que Deus trazia à minha memória? Deus trazia à minha memória a pergunta que ele fez para Caim. A pergunta que ele fez para Caim foi: onde está Abel, teu irmão? Deus sabia que Caim tinha matado o seu irmão. Por inveja, por ódio, por rancor, ele havia matado o seu irmão. Alguns aqui nunca mataram ninguém, ou a maioria aqui nunca matou ninguém. Mas muitos aqui têm matado pessoas, têm matado irmãos em seu coração. E a pergunta do Senhor nesta manhã é a mesma: onde está o teu irmão?